apresenta Check-up no rádio. Quadro Check-up no rádio, hoje com o médico cardiologista Wander Oeire, tema livre. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 99205 3030. Doutor Wander, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, seguidores, todos que nos acompanham. É sempre a satisfação estar aqui para falar de assuntos do coração. Semana passada ficou uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele contava o seguinte, se eu me recordo bem, a pergunta era mais ou menos assim. Ele disse que durante a caminhada, o coração dele fica acelerado, né? Ele quer saber se ele continua caminhando ou para a caminhada. Tudo depende, essa pergunta é excelente, Marcos. E tudo depende de qual é o nível de frequência cardíaca que ele atinge e qual a sintomatologia que ele apresenta ao realizar esse esforço físico. Se o paciente tem uma sensação de desconforto extremo, de cansaço, que mal consegue falar uma palavra, duas palavras e a respiração fica entrecortada, isso associado a uma sensação, a percepção de que as batidas do coração estão muito aceleradas, é prudente que ele reduza a intensidade desse seu exercício, ou seja, ou ele vai caminhar por uma distância menor, ou ele vai caminhar com uma velocidade menor, com uma passada mais lenta, ou as duas coisas, né? E aí é importante ele reduzir isso até que seja feita uma avaliação para se definir se essas condições do exercício e do esforço, elas estão repercutindo sobre o sistema cardiovascular, sobre a saúde do sistema cardiovascular. Se tiver tudo bem, tudo ok, essa sensação de desconforto e essa sensação das palpitações, elas forem consequência apenas da falta de condicionamento, que às vezes é isso. Às vezes eu brinco com alguns pacientes dizendo que às vezes a língua vai bater no umbigo, né? De tão cansado que você fica. E a gente pensa que tem algo de errado acontecendo, mas na verdade só trata-se apenas de falta de treino, de descondicionamento. Porém, o corpo da gente nos avisa quais são os nossos limites. E o que é que a gente recomenda? Sem você saber qual é o seu estado real, você está começando agora a fazer um exercício físico, não resolva testar os seus limites e tentar ultrapassá-los direto. Vá até você se sentir em um nível razoável de cansaço, e isso a gente já falou aqui em outras oportunidades, né? É importante que ao fazer exercício físico, você sinta algum grau de desconforto, porque aquela caminhada que é mais um passeio, que eu digo, o passeio do compadre, o passeio da comadre, que você vai ali conversando, batendo um papo, olha pro relógio, diz, rapaz, tá na hora de eu ir para casa porque eu tenho que resolver minhas coisas, mas se não fosse, a conversa tava tão boa que eu passava mais 2 horas aqui. Esse exercício, que é um exercício leve, ele é bom para a mente, ele até tem algum grau de benefício para o organismo, mas ele não é tão bom quanto o exercício moderado, que é aquele que lhe deixa um pouco cansado. O que a gente tem que ter atenção é exatamente com os exageros. Eu termino o exercício sem conseguir falar direito, com uma percepção de que o meu peito está descompassado, meu coração está batendo muito acelerado, aí isso de fato pode indicar algum grau de anormalidade que precisaria ser investigada. Se você sente um cansaço que é comum para o exercício que você fez e logo depois, 30 segundos, 1 minuto, você já está voltando à sua situação de normalidade, é mais provável que você tenha feito de fato um exercício que tenha apenas tentado condicionar o seu coração. Na pesquisa, na avaliação do comportamento hemodinâmico, a gente às vezes estima baseado na idade e na frequência cardíaca. Para quem tem, hoje está muito popular esses reloginhos que medem a frequência cardíaca, né? São confiáveis? Os dispositivos vestíveis são, Marcos, eles têm uma margem de erro ali que varia de 3 a 5% em relação ao padrão convencional, que é você fazer, por exemplo, um teste ergométrico, onde você tem a medição através do
um eletrocardiograma. Então, a gente observa que existe uma pequena variação ali, 3, 5%. Então, algumas batidas a mais, algumas batidas a menos, mas eles dão uma certa precisão, uma certa ideia muito, muito razoável a respeito de qual é a sua frequência cardíaca naquele determinado momento. E aí a gente, para quem tem essa possibilidade, a gente recomendaria que fizesse o treino acompanhado desses vestíveis, a gente chama de vestíveis, né? Ou uma cinta, ou um relógio, para medir a sua frequência cardíaca. E aí como é que eu sei qual é a minha frequência cardíaca? A frequência cardíaca máxima, né? Existem várias técnicas para a gente medir isso, mas para a gente não se alongar, a frequência cardíaca máxima determinada de um paciente, ela é individual, ela é para cada paciente e ela é determinada apenas sob condições vamos dizer, de laboratório. Então você faz um teste ergométrico ou um teste ergoespirométrico e ele determina sua frequência cardíaca máxima real. Porém, a gente tem uma estimativa muito boa que dá uma ideia para a maioria dos pacientes, porque nem todo mundo vai necessariamente precisar fazer esse teste ergométrico para poder fazer esse exercício e determinar a frequência máxima. Nessas condições, como é que a gente faria? 220 menos a sua idade. Essa é a fórmula mais simples que existe para a gente tentar estimar qual é a sua frequência cardíaca máxima. Eu estou com 39, faço 40 agora em abril, vou arredondar aqui para os 40, a partir de abril, então, minha frequência cardíaca máxima ficaria na casa de 180 batimentos por minuto. E aí eu tenho que chegar aos 180? Não. Existe uma outra fórmula que envolve o que a gente chama de frequência cardíaca de reserva, mas ela é um pouco mais complicada para a gente tentar abordar aqui. O que é que seria mais fácil? Você pegar essa frequência cardíaca máxima que você desenvolve, que você atinge, e multiplicar ela por 60% a 70%. Então você pega a sua frequência cardíaca máxima, multiplica na calculadora vezes 60% ou vezes 70%. E aí você tem uma faixa de frequência na qual você teria um exercício moderado. Esse seria a faixa de frequência recomendada para a maioria dos pacientes desenvolver suas atividades físicas com tranquilidade. Ouvindo quer saber o seguinte, é normal você estar dormindo e os seus batimentos cardíacos estão a 120? Não, não é de forma nenhuma. Deve ter alguma coisa de errado, porque a frequência cardíaca de repouso dos pacientes, ela varia de 50 a 100 batimentos. Na verdade, a frequência cardíaca, ela varia de 50 a 100 batimentos por minuto. Mas a gente sabe que no repouso a tendência é de que ela ela deva ficar o mais próximo possível das faixas inferiores. Ou seja, vamos dividir aqui em metades, né? Se a frequência cardíaca normal, ela varia de 50 a 100, eu teria uma primeira metade ali de 50 a 75, e uma segunda metade de 75 a 100. Nas atividades cotidianas, eu estou aqui sentado conversando, mas estou falando, né? Ou eu vou fazer uma pequena caminhada daqui até o meu carro. Essas pequenas atividades, elas geralmente oscilam ali na faixa de 75 a 100 batimentos por minuto. Quando você está realmente em repouso, sentado, sem nenhum exercício, sem sequer falar, como a gente está falando aqui, a sua frequência ela tende a ficar um pouquinho mais baixa nessa faixa de 50 a 75. Para o paciente dormindo, era esperado que ela ficasse nessa faixa. Se ela está em 120, de fato deve ter alguma coisa de errado. Às vezes é um errado que não é tão grave, que o paciente não está com uma ameaça iminente de ter um grande dano cardíaco, porque existe uma situação que a gente chama de taquicardia sinusal inapropriada, onde a frequência cardíaca ela é naturalmente mais elevada dos pacientes, sem nenhuma razão específica para isso. Apenas a gente chama do paciente ser muito adrenérgico, muito acelerado, e isso faz com que a frequência cardíaca fique mais alta. Ela não é uma condição de risco iminente de morrer, mas ao longo de décadas isso pode acabar desgastando as fibras musculares do coração e produzir o que a gente chama de insuficiência cardíaca induzida pela taquicardia ou taquicardiomiopatía. Então é importante observar essa frequência, se isso é repetido, né, se várias vezes eu verifiquei e a frequência cardíaca alta, é importante fazer uma avaliação para poder, se for o caso, fazer um tratamento. Tem mais ouvinte aqui conosco, né? Vamos colocar aqui essa nossa pergunta no ar. Bom dia. Bom dia, Marcos. Tudo bom? Se possível, pergunta é, doutor Wander, essa relação da idade com a frequência cardíaca máxima, né? Se indivíduos que treinados já há algum tempo, eles conseguem atingir maiores níveis de frequência cardíaca máxima. Um abraço, Marcos. Um abraço, professor Emanuel, educador físico. Oi, Emanuel. Tudo jóia? Obrigado pela pergunta. Às vezes você consegue desenvolver sim um condicionamento físico, lhe permite algumas vezes obter frequências cardíacas máximas superiores àquelas estimadas
pela fórmula. Essa fórmula que a gente mencionou, que é a fórmula de Carvone, 220 menos a idade. Na verdade, como a gente mencionou, ela é apenas uma estimativa básica, para que a gente possa tentar determinar mais ou menos qual é o nível seguro de faixas de frequência cardíaca do paciente durante o exercício. Mas o nível de frequência cardíaca máxima do paciente, ele é desenvolvido, na verdade, por cada paciente e ao longo de suas atividades. Então é natural que o paciente, fazendo determinados treinos, ele possa algumas vezes atingir certas frequências cardíacas máximas na zona que a gente chama, você educador físico conhece, né? A zona de VO2 máximo. Então, para atingir essa zona de VO2 máximo, às vezes a gente precisa de fato manter a frequência cardíaca mais alta, sustentada por um determinado tempo maior. Então é possível sim que você tenha uma determinada frequência e com o passar do tempo você consiga desenvolver, através do condicionamento físico, frequências cardíacas maiores. Mas é importante lembrar que, para o paciente bem condicionado, muitas vezes você tem alterações que resultam em uma frequência cardíaca de repouso mais baixa. Né? O paciente às vezes tem uma frequência cardíaca de repouso 70, 80, quando começa a fazer exercício ela cai para a faixa de 50, 60. E isso às vezes, em alguns pacientes, pode tornar mais difícil você chegar nessa zona de frequência máxima. Por quê? Porque o grau de esforço que você precisaria fazer é ainda maior do que aquele que você faria no começo. Antes eu fazia 20 minutos de uma corrida a 10 km por hora, um pace de 6 por minuto, e eu atingia a minha frequência máxima de 180. Agora, para eu poder atingir essa frequência máxima de 180, depois de um ano de treinamento, eu preciso passar 20 minutos correndo num pace muito mais baixo, 12 km por hora, 5 minutos por quilômetro, para poder chegar nessa de 180. Isso, pelo condicionamento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, me permitiria, inclusive, ultrapassar esses valores. Mas é bom lembrar que vai ficando mais difícil você conseguir chegar nessas zonas de frequência, porque a tendência é que o atleta ou o esportista amador, ele torne-se vagotônico. A gente usa esse termo vagotônico, que existe uma preponderância do nervo vago e do sistema parasimpático que tendem a reduzir a frequência cardíaca nas situações de repouso. Inclusive, é um dos mecanismos pelos quais a gente obtém benefício no coração através do exercício físico. Sua frequência cardíaca aumenta durante o exercício físico, mas após, naquele período de repouso que você tem até o próximo dia, onde você vai fazer o exercício novamente, a sua frequência cardíaca ela tende a ficar mais baixa. E isso aparentemente é o que obtém benefícios para os nossos pacientes. Você quer tratar de uma pergunta da semana passada? Eu queria tratar da pergunta da semana passada, exatamente. Qual era a pergunta? A pergunta era a pergunta que me deixou encabulado. O paciente, o ouvinte, na verdade, nos disse que só suava de um lado. Eu achei isso interessantíssimo. Eu acabei esquecendo de verificar, mas tem um amigo meu que talvez esteja nos ouvindo, não sei, que é Sérgio Moreno, que faz tem uma van ali em Serra Negra para cá, um abraço para ele, inclusive, me mandou um vídeo de um outro paciente, e isso que me chamou mais a atenção. Ele disse: olha, doutor, eu ouvi seu programa na quinta-feira passada, que você falou que tem aquela pessoa que só suava de um lado, e eu estou aqui com outra pessoa, gravou o vídeo, o homem realmente tinha a camisa, só suava de um lado. E eu achei aquilo interessantíssimo. Eu digo, não, eu realmente vou olhar. Eu já tinha combinado de ver o que era, terminei esquecendo, mas aí depois ele acabou me lembrando. Então eu fui atrás. Existe de fato, existe fundamento para isso. E merece atenção, detalhe, merece atenção. Eu não sabia, se você me perguntasse, como eu mencionei, a gente obviamente não sabe de tudo, não tem todas as respostas, né? E eu mencionei que iria atrás. Eu não fazia nem ideia de por onde começar a investigar isso. Eu imaginava que isso fosse algum tipo de disfunção das glândulas sudoríparas, né? Das glândulas que produzem o suor. E que talvez isso pudesse ser investigado na seara da dermatologia, que é a especialidade que cuida da pele. Mas, na verdade, me surpreendi descobrindo que não é. Que, geralmente, esses transtornos, eles têm a ver com o que a gente chama de termorregulação, que é a regulação da temperatura corporal, que induz ou não a produção de suor. E essa termorregulação ela vem através de fibras nervosas. Então, o paciente que apresenta uma sudorese apenas de um lado e de um outro não, ele muito provavelmente tem um distúrbio, né, um problema nas fibras nervosas que comandam as glândulas que produzem o suor. Então,
O médico que investiga isso é o neurologista e esse problema ele pode variar desde transtornos exatamente nessas fibras nervosas com doenças que a gente chama de neurodegenerativas, até mesmo situações extremas que poderiam representar, por exemplo, um AVC. Existem AVC, você vê como é curioso, né? A gente só pensa em AVC com o paciente enrolando a língua e um lado do corpo sem se mover, ou então sem sentir. Mas isso pode ser uma manifestação de um acidente vascular cerebral que o paciente teve, dependendo da localização. Porque esse AVC mais comum, que a gente conhece, né, o AVC que o paciente não mexe mais, é um AVC que compromete as fibras que comandam os músculos. Então, você tem uma fibra nervosa que vai mandar o músculo se mexer, essa fibra é atingida pelo acidente vascular cerebral, o paciente não mexe mais. Se você tem uma fibra nervosa que comanda o suor, que comanda a glândula do suor, e essa fibra é afetada pelo AVC, e aí você para de suar, e aí só sua um outro lado do organismo. Então, é interessante para esse nosso ouvinte aí que nos mandou essa mensagem semana passada, assim como eu fiz a recomendação para a pessoa lá, o amigo de Sérgio Moreno, da Van, é interessante que faça uma avaliação com um neurologista para tentar descobrir. E existem casos raros, assim, já é raro você ter uma situação como essa. Para mim, é a primeira vez que eu vi na vida, em menos de uma semana, vi logo 2 casos, né? A gente tomou conhecimento logo de 2 casos. Mas para mim é extremamente raro isso, mas além disso, ainda existe uma condição ainda mais rara, ou seja, dentro de um grupo desse, que já é um sintoma raro, você tem ainda uma situação ainda mais rara, que é o que a gente chama de distúrbio da sudorese idiopático. Você morre de investigar, não é AVC, não é uma doença neurodegenerativa, não tem explicação nenhuma, e aí fica naquela incógnita da medicina que a gente não encontra mais. Mas o caminho de avaliação que a gente daria de orientar ao nosso ouvinte que encaminhou essa pergunta semana passada, interessantíssima pergunta, o caminho de avaliação seria através do neurologista. O nosso ouvinte, deixa eu só localizar aqui a pergunta aqui dele rapidinho, o Major Demilson Medeiros, está até aqui no estúdio inclusive, né? Pedi para ele perguntar aqui, você já falou sobre esse assunto, mas só para recapitular, ele quer saber o seguinte, ele é atleta, ele é ciclista, corre também, né? Esses relógios que marcam frequência cardíaca são confiáveis? Sim, eu tenho um deles, ó. Eu uso um deles e eu fiz um teste ergométrico recentemente, eu fiz o teste comparativo, né? Fiz um teste ergométrico recentemente e comparando com o que eu consideraria o padrão ouro, que seria a medida da frequência cardíaca no teste ergométrico, porque ali você tem um eletrocardiograma determinando com mais precisão, esses relógios eles têm a variação que a gente teve ali foi de 3, 5 batimentos no máximo, principalmente nas zonas máximas. Uma coisa que é interessante é para quem usa, existe a cinta também, a cinta, dependendo das marcas, tem algumas marcas de cintas que são até mais confiáveis do que a do relógio, porque ela consegue captar melhor a frequência cardíaca com menos variação. Mas para quem usa relógio, eu acho mais prático usar relógio. Uma dica que eu dou, que eu acho que todo mundo já deve saber, principalmente quem é corredor e atleta, mas a gente explica para todo mundo, é deixar o mais apertado possível o relógio na hora que você for fazer o exercício, porque isso evita vibrações do balanço do pedal, ou então do balanço da corrida, e essas vibrações elas às vezes interferem na leitura da frequência cardíaca, e você não deixar tão justo assim também pode interferir, porque é uma leitura, se você já teve a curiosidade de olhar por baixo, ele fica emitindo raios de luz, né, constantemente para tentar detectar a passagem do sangue pelos microvasos no braço. No caso, a gente usa o relógio de braço. Então, né, quando você aperta com maior força, você consegue ter uma justeza maior, e aí ele consegue fazer a leitura com uma melhor acurácia, vamos dizer assim. Ele não sofre tantas variações. Agora, evidentemente que a maioria das pessoas que usam relógio, elas uma certa maioria, elas estão relativamente bem de saúde, mas em caso de acontecer alguma eventualidade, né, aquela pessoa que está com um relógio ou uma pessoa próxima precisa estar orientada da leitura, de como fazer a leitura do relógio. Habitualmente a leitura do relógio ela é bem prática e bem fácil. A maioria desses relógios, você com um cliquezinho ali, você já consegue obter a frequência cardíaca. E ele não apresenta, isso aqui a gente está mencionando, na verdade, os relógios que fazem leitura de frequência cardíaca. Ele não apresenta
como é uma particularidade de alguns relógios específicos, ele não apresenta leitura de eletrocardiograma, porque existem alguns relógios que aí sim eles fazem um eletrocardiograma de uma derivação, ou seja, é como se fosse uma câmera só fazendo a leitura do eletro, da parte elétrica do seu coração, então ele não dá apenas um número, 50, 70, 120, 150, ele dá a frequência cardíaca que você está e ele mostra o registro elétrico. Aí nesse caso realmente requer uma certa interpretação a esse respeito, e era interessante que um profissional de saúde pudesse acompanhar esse registro eletrocardiográfico. Mas quando é apenas para leitura de frequência cardíaca é mais simples, basta apenas você manter ele bem justo ao seu braço e fazer a solicitação de leitura. Alguns deles inclusive vêm com um modo de leitura automático a cada 1 minuto, a cada 5, a cada 10 minutos, e aí você fica acompanhando ali como é que está a sua frequência ao longo do dia. Dr. Wander Wade é médico cardiologista, ele atende no Instituto Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penida, aqui em Caicó. Telefone 994 22 31 38. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos. 7h46. Já já a gente volta para conversar com o Major Demilson Medeiros, ele que comanda o trânsito aqui na região do Seridó, para falar sobre o Carnaval 2025, outros assuntos que queremos discutir sobre trânsito aqui no nosso Panorama 95.